todas as coisas da nossa vida. E aí, nessa intimidade, de saber ler os sinais dos tempos, de saber entender aquilo que se passa conosco, que se passa com a humanidade, pela força da oração, nós vamos conseguir permanecer fiéis até o fim. Porque ele diz no evangelho de hoje: eu vou, mas eu voltarei a vós. Ele voltará para resgatar essa humanidade, para resgatar a sua igreja e para dar àqueles que permaneceram fiéis até o fim a coroa da vitória. Mas nós só conseguiremos permanecer fiéis se nós buscarmos incansavelmente, como pede a igreja para nós hoje, essa constância na fé e na esperança, para que jamais nós duvidemos das promessas de Deus. Feche um pouquinho os seus olhos diante da presença do Senhor. E peça agora a Ele a graça dessa intimidade. Essa intimidade que não vai permitir que você se intimide diante das más notícias, diante dos problemas no seu trabalho, na sua família, diante das lutas espirituais que você tem travado, que nós temos travado. Essa intimidade que vai fazer com que nós não desistamos das pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Essa intimidade que vai nos proporcionar a capacidade de amar como Jesus amou, de perdoar como Jesus perdoou, de acolher como Jesus acolheu. Essa intimidade que vai nos permitir olhar para o mundo e não duvidar que o mundo tem jeito. Não duvidar. Porque a palavra do Evangelho tem poder de transformar o mundo. O Evangelho tem poder de transformar as pessoas e as estruturas desse mundo. Por isso, se nós estamos cansados, se o mal tem prosperado pelo cansaço dos bons, hoje nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos descanse pela força do seu Espírito, para que nós possamos, pelo poder e pela força do Evangelho, transformar esse mundo. Transformar o mundo que está ao nosso redor. O primeiro mundo a ser transformado pelo Evangelho sou eu mesmo. Depois a minha família, os meus amigos de trabalho, os meus irmãos de comunidade, a minha cidade, o meu estado, a minha nação. O Evangelho tem poder para isso, mas nós só vamos acreditar se nós estivermos nesse relacionamento, Senhor, de intimidade contigo. Que o seu Espírito gere em nós, nessa manhã, nesse dia que se inicia tão bem na intimidade da Eucaristia. Que o seu Espírito nos conduza a essa intimidade. Que o seu Espírito, Senhor, trabalhe no nosso coração a nossa fé. Que o seu Espírito, Senhor, reavive a esperança no nosso coração desesperado, sem esperança. Que o seu Espírito, Senhor, trabalhe na nossa vida essa intimidade. Sem mim nada podeis fazer. Que tudo nós façamos, Senhor, contigo, na intimidade contigo. Peça agora, meu irmão, peça agora, minha irmã, você que está aqui, você que está conosco pelo sistema Canção Nova de comunicação, peça agora esse dom da oração ao Espírito Santo. Peça agora que você seja despertado para a oração, que você seja despertado para essa intimidade, que você seja despertado para esse relacionamento com o Senhor. Peça agora: Espírito Santo, me conduza. Espírito Santo, me retira, no nome de Jesus, do torpor espiritual, do cansaço espiritual, do desânimo.
Me redesperta, Espírito Santo, para a oração, para a intimidade. Para que quando eu tiver que passar por tribulações, como o apóstolo Paulo dizia aos seus discípulos, aos seus amigos, nós não sejamos intimidados pelas tribulações, mas nós as ultrapassemos, Espírito Santo. Batiza-nos mais uma vez com o seu poder. Batiza-nos mais uma vez com fogo abrasador, Espírito Santo. Reanima-nos. Desperta o nosso fervor, o nosso desejo de estar com Jesus, Espírito Santo. É o que nós te pedimos nessa hora. E vai deixando agora o Espírito Santo orar em você. Deixa agora fluir um cântico novo, uma canção nova. Porque vai ter dias que nós não vamos conseguir rezar com palavras. As coisas vão estar tão difíceis, que a única coisa que vai sair dos nossos lábios vão ser esses gemidos inexprimíveis. Nós vamos orar com gemidos, com lágrimas, mas nós vamos orar. Nós vamos orar com esses gemidos, mas nós vamos estar aos pés do Senhor. Muitas vezes lavando os pés dele com as nossas lágrimas, mas nós vamos estar ali em intimidade com o Senhor. Deixa fluir dos seus lábios esse cântico novo. Vamos vencer o cansaço que muitas vezes as tribulações geram em nós, para nós vencermos o mal com o bem, para nós vencermos a guerra com a paz, para nós vencermos tudo aquilo que se apresenta diante de nós no poder da oração. Confirma, Senhor, na nossa vida, por essa oração. Confirma, Senhor, em nós, por essa disposição. Confirma, Senhor, na nossa comunidade, na nossa experiência contigo, essa perseverança na fé, na esperança e na intimidade. É o que nós pedimos em teu nome, é o que nós suplicamos pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, aquela que soube guardar tudo no coração e na oração. Que nós, a exemplo dela, consigamos experimentar, Senhor, todos os dias, essa graça da intimidade e da perseverança contigo. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agradeça a Ele, por Ele, nessa manhã, te chamar e te permitir viver essa intimidade. Muito obrigado, Jesus. Porque muitos queriam estar na Eucaristia e estão impossibilitados de estar contigo. E aqui nós estamos, sentados aos seus pés, como um dia Maria esteve sentada, escutando, experimentando a sua presença, sendo tocados por ti, amados por ti. Muito obrigado, Senhor. A ti todo louvor, a ti toda a glória, a ti toda a honra, a ti toda a adoração nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado, Senhor. Junto com o pão e o vinho, apresentemos esse nosso desejo, pelo menos o desejo que existe no nosso coração, de viver essa intimidade. Mas também essa oração que se transforma em ação. A evangelização tem o poder de transformar esse mundo que nós vivemos. Então, se você pode ajudar agora, você que está aqui nesse ofertório, ajude a Canção Nova a continuar evangelizando. Você em casa hoje pode fazer a sua contribuição. Nós estamos na reta final da nossa campanha e precisamos chegar aos 100% na campanha nesse mês de maio. Precisamos da sua ajuda para continuar evangelizando, para continuar acreditando e levando o mundo a acreditar e a esperar em Deus, a experimentar essa intimidade. Você proporciona isso para milhares de pessoas, sendo sócio da Canção Nova, contribuindo com a Canção Nova. E é o que eu peço a você agora, que você hoje, não deixe para amanhã, faça a sua contribuição, faça o seu algo a mais, ajude a Canção Nova a continuar proclamando pelos 4 cantos dessa terra
essa palavra que tem poder de transformar, de libertar, de renovar as pessoas. Que você que ainda não é sócio, tome a sua decisão hoje de se associar à Canção Nova para nos ajudar nessa linda empreitada da evangelização e de proclamarmos que Jesus, pela força da sua palavra, tem o poder de transformar todas as coisas e de conquistar corações que ainda não foram conquistados, de mudar as nações pela força da sua palavra. Desde já, muito obrigado você que é sócio, muito obrigado a você que vai se associar hoje, muito obrigado a você que vai contribuir, que já contribuiu, mas que vai fazer também o seu algo a mais. Deus lhe pague, Deus abençoe você. Venha, Senhor, minha vida